transmitindo exatamente esses aparelhos eletrônicos, né, nos dias de hoje, são essas ondas que estão na nossa frequência e nós estamos convivendo com elas. E então eu não posso dizer que energia não existe, né? Porque ela existe, eu só apenas não vejo. E quando a gente fala sobre sentir energia, tem pessoas que sentem, né, com uma maior facilidade, tem pessoas que não sentem, que eu também. E pessoas que não sentem, que não estão preocupadas com isso e acreditam que isso realmente é um assunto que não é importante, né? Mas a energia, ela está conosco e ela nos afeta. Então, ela nos afeta nos ambientes que a gente frequenta, nas nossas casas, no nosso trabalho também, e muitas vezes ambiente que você nem conhece, que você entra e você se sente mal, né? E aí a pessoa não sabe explicar por que ela está se sentindo mal. E, de fato, é isso. Então, o que é o se sentir mal? É você entrar num ambiente, começar a ter dor de cabeça, ter tontura, ter tremor nas pernas. Muitas vezes tem pessoas que relatam sentir enjoo também em determinados locais. E quando a gente fala de residência, né, da nossa casa, o que é a energia que está lá? Você se mudou para uma casa que não era tua, né, foi habitada por outras pessoas anteriormente, e você está lá no teu quarto, tenta dormir e não consegue, então não dorme bem. Acorda de noite durante várias vezes, ou se sente mal em determinado ambiente, na sala, no banheiro, sei lá, qualquer ambiente, e isso é decorrente da energia do local. Então, basicamente, é mais ou menos isso, né, que as pessoas relatam e ela não sabe o que acontece, por que ela se sente assim. E fora isso, tem muitas pessoas que relatam que, por exemplo, tem muitos animais que ficam doentes com a mesma doença na casa e morrem por causa da mesma doença. E às vezes também pessoas, né? As pessoas vão ficando doentes ao longo do tempo com o mesmo tipo de doença. Ou aquela doença que nunca se cura, uma doença crônica que a pessoa tá, sempre vai e volta, vai e volta. Então, isso pode estar realmente sendo influenciado por causa da energia do local, do terreno, da casa, né? Basicamente, é por aí que a gente começa a pensar. Eu estou até tirando minhas notas aqui já para eu colocar de diferencial para os meus pacientes. Que adoecem sempre pelo mesmo motivo. Isso acontece com uma certa frequência, né? E o que é comum nos animais de adoecerem por energia de ambiente? Assim, quando a gente fala de energia do ambiente, tem muito mais incidência dos tumores, né? Tumores, cânceres de forma geral, e não só com os animais, com pessoas também, né? Só que o que acontece no campo vibracional, vamos dizer assim, dos animais, né? Como eles estão nesse mundo, até como uma forma de escudo da gente, né, de nos proteger, eles acabam, às vezes, pegando antes a doença do que a gente. Então, afeta eles primeiramente e depois nos afeta. Porque aí eles acabam adoecendo e muitas vezes até morrendo, né? E depois, se você não trabalhar essa energia na tua casa, você também pode adoecer, né? Então, a pessoa acaba adoecendo porque não trabalhou, porque não mudou essa energia. E claro que é uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, a pessoa já carrega o seu próprio lado emocional afetado, já vem com um histórico, já vem com problemas emocionais. Quando ela chega num ambiente que já está afetado energeticamente, né, já é tóxico, vamos dizer assim, ela acaba tendo uma abertura vamos dizer, uma fenda, né, no corpo áurico dela. É um assunto assim que a gente poderia ficar muito tempo falando, porque tem bastante coisa para falar, tem bastante coisa para entender, mas basicamente nós temos um corpo áurico e um corpo energético, né, que é o que nos protege. Esse corpo energético, o campo vibracional, ele está ao nosso redor, e ele tem um formato de toros, então é como se fosse aquela rosquinha, né, aquele donut, e ele está ao nosso redor,
E esse campo, ele nos influencia bem ou mal, conforme a nossa vibração. Então, se eu sou uma pessoa triste, com muitos problemas emocionais, né, psicológicos, eu vou estar vibrando dentro disso. E com isso eu fragilizo esse campo vibracional. Então, se tem daí um outro campo energético, está vibrando de uma forma negativa, né, numa vibração baixa, ele vai entrar no meu corpo vibracional e vai afetar o corpo físico. Então, basicamente seria isso, assim, que as pessoas podem entender a respeito desse assunto, né? E aí, se eu estiver abalada no meu campo energético, eu entrar num ambiente, estiver num ambiente assim, tóxico, né? Com essas energias que circulam na casa, que estão no terreno, ou às vezes até imóveis que você herda de uma pessoa, herdou de não sei quem, herdou de, né? Aqueles móveis também carregam esse campo vibracional. E isso vai agir diretamente no nosso campo vibracional, primeiramente, e posteriormente vai afetar o nosso corpo físico. Sim. Calma aí, que eu tenho algumas perguntas para fazer sobre isso. Tá bom. Aqui, o pessoal que me acompanha, eu falo bastante dos corpos, então o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. O corpo energético, acho que seria ali entre o quase chegando no físico, né? O corpo energético, na verdade, todos eles, né? Todos eles são energéticos. Na verdade, nós temos 7 corpos, né? Que fazem parte do campo energético. Então, todos eles são, só que alguns são mais externos e outros mais adentro, né? Camada adentro. Isso. É o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Alguma coisa assim, né? Isso, isso. Faz sentido, né? E tem uma coisa que me veio agora de falar também, é que mesmo que aquele ambiente aqui eu falo muito da ressonância, né? Então, por exemplo, se sempre acontece muito de uma doença estar aparecendo na minha vida, é porque a gente tem alguma coisa a aprender com aquilo, né? E se a gente chega num ambiente que tem uma certa ressonância ali, tóxico, como você disse, é porque talvez aquilo esteja dentro da gente e não é por mal. Às vezes é uma chance do universo te dando para você olhar aquilo e curar. Então, nem tudo é mal, não é culpa do ambiente, não é culpa disso, não é culpa daquilo. É uma forma da gente se olhar. Só que muitos fatores são externos, não é só a gente que consegue dar conta. Por exemplo, tem toda essa questão ali dos tratamentos que a Carol faz, que ela vai falar um pouquinho quais que são depois, que eles ajudam a equilibrar. Só que, por exemplo, eu moro em uma casa que compartilha parede com vizinhos. E querendo ou não, a energia deles afeta a minha energia, afeta a energia da minha casa. Eu entro com proteção para a minha casa, só que eles continuam emanando energia. Isso não vai acabar nunca, porque somos seres energéticos, né? Mesmo quem não acredita, o que tem antes do corpo físico? É energia. São átomos não, né? Moléculas reagindo entre elas, em movimento. Isso é energia. E isso vai para o planeta todo, né? A gente já sabe que hoje o ser humano consegue afetar a energia do planeta com o pensamento, com a emoção. E é a mesma coisa para o ambiente. E só sentir de complementar mesmo, que às vezes é uma ressonância ali de uma chance que a gente teve para olhar aquilo dentro da gente. E não é porque a gente está ali, que a gente está cuidando da casa, que a gente é obrigado, não, porque eu já olhei isso, agora a casa tem que se curar. Às vezes não é isso. Às vezes você pode sair dali. Por exemplo, quem tem muita facilidade com a questão de aluguel, né? Facilidade não, mas tem a questão do aluguel que fica mudando de casa o tempo todo. Cara, quanto mais você evolui, mais casas evoluídas, vamos dizer assim, você vai pegando. E novos desafios você vai pegando também, porque sempre estamos em desafios. Nós ainda estamos em experiências humanas de estar sempre no aprendizado. E mesmo os mestres ascensionados, eles estão em constante aprendizado também. Né? Eles ainda não são Deus para serem perfeitos 100%. Todos estamos em aprendizado. E essas experiências que temos, essas encarnações, são experiências para o nosso espírito. Então, tudo que acontece na nossa vida é aprendizado, seja bom, seja ruim. Então, é legal pensar dessa forma até para nossa casa, né?
Isso. Então, eu tô morando numa casa que eu não queria, porque não tem quintal, é compartilhada a parede, mas é o que tinha no momento disponível para mim e é o que eu podia arcar também. Então, gente, a gente tem que agarrar as oportunidades que aparecem, porque, olha, eu não imaginava que eu ia pegar e entrar com tratamento para uma casa. E eu entrei e fez uma diferença absurda. Né? Até queria que você me comentasse um pouco mais sobre a questão da insônia. O que afeta a situação ali da energia do ambiente em insônia? Uhum. De forma geral, quando a gente fala em tratar a casa, tratar o terreno em si, né? Então, a gente está falando sobre energias telúricas, além das energias do ambiente, né? Do ambiente em si, como eu falei, dos móveis que estão ali, ou até da própria energia que nós trazemos de fora quando a gente chega do trabalho, das pessoas que nós cruzamos ao longo do dia, né? Mas o que são as energias telúricas? Então, são energias que estão presentes na face da Terra e que elas vêm do subsolo, né? Então, por exemplo, fendas geológicas, né? Muitas vezes os próprios córregos que passam também na parte do subsolo das cidades, enfim, né? De todas as cidades. O próprio encanamento que passa da tua casa, por exemplo, se o encanamento da tua casa, do banheiro, da lavanderia, passar por debaixo do teu quarto, né? Então, aquela parte do encanamento do escoamento, quando você fala de escoar, de jogar fora uma água que é suja, ela está levando tudo aquilo que é sujo, ela está levando embora. Então, quando ela passa debaixo do teu quarto, ela está levando muita da tua energia também. Então, carrega essa energia. E isso são energias que a gente chama de telúricas. Elas estão ali no subsolo, ou são originárias da terra mesmo, né? Ou elas são da própria casa que foi construída. E aí, por exemplo, o que acontece às vezes é que com os equipamentos que a gente usa, as ferramentas que a gente utiliza, nós encontramos no quarto, né? No quarto da pessoa, as energias telúricas. Então, através do pêndulo, enfim, as ferramentas que a gente utiliza para identificar se tem energias ali. Porque a pessoa que está fazendo o tratamento da casa dela, ela vem com uma queixa. Então, ela fala assim: eu tenho insônia, né? Eu tenho insônia de tal hora até tal hora. Aí eu já posso até pensar também na acupuntura, porque eu, como trabalho com acupuntura, eu tenho também essa relação de pensar nos horários que o nosso corpo está trabalhando, que nossos órgãos estão trabalhando. Então, eu posso fazer a ligação disso com a própria radiestesia, né? A radiônica. Então, aí você vai e analisa em cima da planta se tem algo ali que pode estar causando essa insônia, ou ainda, por exemplo, se seria um horário que pode estar afetando um órgão da pessoa, enfim, do animal, né? Vamos dizer, se eu for falar em questão de animal, a pessoa muitas vezes chega para mim e reclama que o cachorrinho levanta a tal hora, e ele levanta e ele fica circulando, e ele fica andando, daí ele volta a dormir. Então, isso pode estar ligado a um órgão dele que não está funcionando bem, né? Ou ainda a cama dele que está posicionada numa posição onde passa uma energia telúrica que a gente daí tem que trabalhar através da radiestesia, né? Então, particularmente assim, no caso de insônia, seria relacionado a isso. Outras vezes também, claro, que daí a gente pode pensar em problemas físicos mesmo, por exemplo, falta de melatonina, né, que também pode acontecer. A pessoa que tem depressão, tem ansiedade, tudo isso vai acabar influenciando. Mas, pensando tão somente na parte do ambiente, a gente, identificando isso, tem que tratar. E o tratamento é através dos gráficos, através de tudo que a gente começa a solicitar para que a pessoa mude no seu ambiente, no seu quarto em particular, né? Uma das coisas que também pode ser feito é o Feng Shui. Às vezes, né, o posicionamento da cama da pessoa tem que estar voltado para o lado certo, não pode estar com a cabeceira voltada para o lado errado. Então, a gente tem que identificar isso. Às vezes tem espelho na frente da cama. Tudo isso nós vai colocando conforme está disposto no quarto da pessoa para identificar o que pode estar causando essa insônia. Interessante, bem interessante isso. Bastante coisa, bastante detalhe que a gente vai analisando para
E o importante é que a pessoa também relate tudo, né? Então, por exemplo, acontece às vezes de você perguntar assim, no teu quarto tem um objeto que você ganhou de alguém. Aí a pessoa fala assim, não tem, não, né, não sei o que, não, enfim, não, né, não repara. Mas pode ser um objeto que ela pode ter, assim, ganhou de presente, né? Eu ganhei de presente. Claro, é um objeto que foi bem intencionado, mas pode carregar uma determinada energia. Então, o que às vezes eu peço para que a pessoa tire do quarto, tire esse objeto do quarto, ponha no teu escritório, ponha no outro local, para que não fique influenciando no teu sono, né? Às vezes o que acontece também são aparelhos eletrônicos que ficam próximo à cabeceira, não somente o celular, né? E aí a gente tem maneiras de também trabalhar o celular para que ele não fique emitindo energia durante a noite. Então, é uma série de coisas, assim. Às vezes a luz do quarto, a iluminação, o tipo de luz. Tem uma luzinha pequenininha que fica brilhando lá e isso, né? Então, acaba influenciando também. É muito mais do que a gente imagina, né? Eu trabalho, né, com terapias energéticas também para casa. Uhum. Só que aí eu percebi que não estava dando conta, aí eu pensei, meu Deus, tem mais coisa. E, gente, quando eu entrei com os tratamentos da Carol, mantém, sabe? Eu não tenho que ficar toda hora fazendo tratamento energético para casa. É um negócio que mantém. Aí, preciso de uma forcinha a mais, daí eu chamo a Carol. Por enquanto, não precisou. E também tem os gráficos, né, que a gente deixa espalhado pela casa. Eu ainda não tô com os gráficos, não deu certo ainda de pegar. Mas eu sinto a diferença. Tenho certeza que a hora que eu pegar os gráficos... Os gráficos, eles são disponibilizados, né, para colocar tanto na casa, então a gente já coloca na planta baixa, quando a pessoa passa, né, o projeto para a gente, passa em planta, passa um croquis mesmo, um desenho, um rascunho, né, e aí eu pego e eu passo essa planta a lápis com o meu desenho, né, e daí eu vou, em cima dessa planta, eu pego o pêndulo, eu vou fazer o trabalho de radiestesia, para identificar o que está influenciando ali. Depois, na planta já é feito o trabalho com os gráficos e, além disso, a acupuntura na planta. Então, a acupuntura na planta não é um trabalho muito divulgado, mas ele realmente é efetivo, né? Nós fazemos daí o agulhamento da planta baixa, com as agulhas mesmo, são agulhas pequenas, né? Eu tenho aqui a plantinha aqui para mostrar. Não sei se dá para ver. No Instagram dá. Mostra primeiro no Instagram, depois mostra no YouTube. Então, aqui, né, as agulhinhas pequenas, é agulha de acupuntura mesmo, facial. Uhum. Aqui, e o desenho, né, da planta a lápis. Por que a lápis? Porque o carbono, ele ele tem energia, né? Uhum. Aqui, então, as agulhinhas nos ambientes, né? Aonde foi sentido que tinha algo ali que estava, né, perturbando. Muitas vezes não leva tantas agulhas, mas quando identifica-se, a gente coloca já a agulha ali e ela já vai trabalhar. Essa parte da acupuntura, né? Uhum. Juntamente com a acupuntura, então, já faz a radiestesia também, e daí a gente coloca os gráficos, tem vários gráficos, não são todos também, mas são gráficos que vão transformar essas energias telúricas que eu comentei, para que amenize a sensação, para que amenize, para que, por exemplo, pessoas que entram na tua casa também não entrem com a energia delas e aquilo fique ali. Esse gráfico, com as linhas, né, com os traçados dos gráficos, eles ajudam a modificar essa vibração, né? Então, ele não deixa que a vibração entre e permaneça ali. Ele troca, transmuta e elimina, né? Então, essa que é a ideia. São gráficos que foram desenvolvidos já há muitos anos por pesquisadores radionicistas, né, que são da radiônica, e esses gráficos, obviamente, que eles devem ser usados sempre para o bem, né, para que as pessoas, então, se desenvolvam, para que você desenvolva a prosperidade da pessoa que você está tratando. Então, de forma alguma, isso deve ser usado para uma coisa ruim, né? Então é sempre para o bem. E o radionicista, o radiestesista, ele sabe disso,
porque ele estudou isso, né? Então a pessoa tem que saber e tem que levar a sério também, né? Sim. E o que mais você pode contar pra gente, que a gente pode, dicas, assim, pra gente ter em casa, que ajuda nessa questão energética, além de plantas? Além de plantas. Bom, tem várias coisas que nós trabalhamos na parte integrativa, né? Então, por exemplo, uma das coisas que sempre, acho que todo mundo procura fazer, nem sempre consegue, mas é manter a casa limpa e organizada. Muito difícil, né? Com a vida corrida, a gente muitas vezes não consegue, claro, mas à medida que você limpa e você organiza, eu acredito que todas as pessoas devem sentir muita paz quando você tem a casa organizada. Então começa por aí, né? Não acumular sujeira, não acumular lixo, não ter acúmulos de coisas que você não usa também, coisas velhas, coisas quebradas, né? O ideal é a gente se desfazer, então quebrou, tem que jogar fora, porque o objeto quebrado, ele está quebrado, ele não tem mais uso, então não tem por que ficar ali. E se ele não tem mais uso e ele fica ali, você está amontoando, você está ficando com uma coisa inútil na tua casa, causando um acúmulo, né? Então, esses objetos, se livrar. Poeira, pode falar. Quando é algo quebrado, tipo, quebrei a orelha da xícara, mas eu continuo usando a xícara. Com ela quebrada, você diz? Uhum. Não é legal. Não é legal. Você, de forma geral, o ideal é que você... Porque o que acontece? O objeto, ele tem... Se a gente for entrar nesse aspecto, ele tem uma vida útil, tá? E energeticamente falando também. Então, o que significa quando o objeto quebra? Ele não serve mais para você, ele já fez a parte energética dele que ele tinha para fazer para você, cumpriu, né? Cumpriu com aquele papel, vamos dizer assim, porque serviu para você até ali. Sabe aquele tipo de relação que você tem, às vezes, com um namorado, com um amigo, com quem quer que seja, que aquela pessoa chega um momento do nada, ela sai da tua vida? O que quer dizer? Que aquela pessoa já cumpriu o papel dela com você. Então você não tem que ficar correndo atrás, não tem que ficar mendigando que ela venha, né? E aí você se livra dela, porque ela já fez o que ela tinha de cumprir com você. E com os objetos é a mesma coisa. Então ele não serve mais para você e não serve quebrado, menos ainda quebrado. Então você tem que se livrar. Muitas vezes a gente tem apego emocional, claro, né, aos objetos, mas tem que ser mais forte. Eu acho que se livrar é uma palavra pesada, né? Eu acho que seria assim, Isso, tipo, seguir o caminho com compaixão e claro, gratidão por não, ter com tido, certeza, né? Só com para certeza. vocês não irem com o pensamento errado. A gente tem que ter gratidão pelos objetos também, gente. Eles Claro, nos não, ajudam com muito. certeza, com certeza. O que você deve fazer, né? Que é recomendado. Então, vai jogar fora, vai jogar no lixo, vai moer, sei lá, vai quebrar, vai jogar no lixo. Primeiramente, você vai agradecer por tudo aquilo que aquele objeto te serviu, porque ele tem uma representação energética na tua vida. Então, ok, com gratidão, agradeço, né, o que ele fez por mim, o que serviu para mim, e agora eu vou para o novo. Então, você já se programa para ir para o novo, né? Então, oi, pode falar. Não, pode continuar, pode continuar. Não, às vezes realmente a gente se apega, né, às coisas, e é mais difícil fazer isso, né? Eu não sabia a importância de fazer isso, se despedir do velho, né, para receber o novo. Até eu ter que fazer uma limpeza energética aqui em casa, de eu sair espiritualmente, vir aqui espiritualmente e ver que tinha um monte de coisa velha aqui. Eu falei, pô, mas essas coisas não estão nem mais aqui. Por que essas energias estão aqui ainda? Uhum. Aí elas estavam só esperando ali receber uns tratamentos energéticos, limpeza e tudo mais, e serem, como que eu posso dizer? Liberadas, né? Liberadas, exatamente, serem isso. liberadas. E, gente, Então, fez uma diferença depois. Muitas vezes você não vai conseguir o novo porque você não liberou o antigo, né? Então, no teu sentimento, você tem que sentir, eu agora quero, né? Quero ir para frente. Então, porque ninguém quer ficar no passado, não quer ficar parado lá, né?
Sim. Aí uma outra dica que, né, que você falou ali, outras dicas mais. Então, você acender incenso, trabalhar com aromaterapia em casa, ter aqueles aromatizadores pequenos de ambiente, aquilo lá enriquece bastante depois que você faz uma limpeza. Então, eu trabalho também com aromaterapia e muitas vezes você ter o aroma correto para o momento correto, aquilo lá faz uma diferença muito grande para você, para a tua sensação. Então, quando você quer aromatizar a tua casa, você colocar o aroma certo, no ambiente certo, vai fazer diferença. Então, não adianta você colocar um aroma mais rígido, mais duro no teu quarto, porque você não vai dormir. Você tem que mudar aquilo e colocar aquilo onde você quer atenção, onde você quer foco, que seria no teu escritório, por exemplo, né? E vice-versa. Então, é outra questão que dá para trabalhar também. O que mais? Os cristais, quando a gente tem cristal, né, pedras, de forma geral, as pedras, elas também absorvem energias do ambiente e você constantemente, né, você tem que fazer a limpeza das pedras, dos cristais. Eles também têm funções e eles também transmutam e também é muito interessante que a gente utilize eles no nosso dia a dia para... isso. Perfeito. Os meus estão esperando a limpeza faz uma década já, coitados. E às vezes acontece, conforme a energia, acontece do cristal quebrar também, por causa da energia. E aí, o que você faz? O cristal quebrado? O que você faz? Continua usando. Continua usando. Mas o ideal é que, em se falando em cristal, você pode devolver ele para água corrente. Então, você vai num riacho, vai num rio, e libera ele para água corrente, porque daí ele volta para a natureza, né? Então, Água corrente eu não sabia, eu sabia de terra. Aterrar o cristal. Também pode ser. Uhum. Normalmente Ele tudo que é volta. energético, né? Aterrar. Isso. Uhum. Então, assim, essas pequenas dicas, né? Quando a gente vai fazendo, você vai vendo a diferença. Mas a primeira coisa, assim, de tudo, é você organizar. Uma casa organizada, um ambiente organizado, você consegue ficar melhor dentro desse ambiente e na tua cabeça parece que organizam os pensamentos. Então, com certeza, aquilo que está dentro de você tem que estar fora. Se você está com a tua cabeça desorganizada, você vai encontrar um ambiente desorganizado. E quando você tem ele fora organizado, você consegue pensar melhor, com mais calma, com mais clareza, decidir coisas mais importantes quando você está focada nisso, né? Então, isso é muito importante e às vezes a gente acha que não, você vai vivendo a tua vida do jeito que dá. Mas do jeito que dá, nem sempre dá certo. A gente tem a cultura que a vida é sobreviver, né? Mas na verdade a vida é para viver. Viver bem, né? Eles usaram a palavra de uma forma errada, sobreviver. A vida é sobreviver. Não, a vida é sobre viver. Sobreviver, isso. É separado, não é junto. Perfeito, isso mesmo. Gente, se vocês acharem que essa live vai ser contribuição para alguém, por favor, compartilhem, ajudem essas informações a chegarem mais pessoas, né? Os nossos serviços também. A gente está aí para ajudar, né? E é o nosso trabalhinho, o nosso ganha-pão. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar também. E sobre plantas, normalmente, como somos médicos veterinários, eu falo muito de plantas medicinais para se ter em casa, né? Até pela questão energética, né? Fitoenergética delas. Então, eu sempre indico muito hortelã, o alecrim, manjericão, tomilho. O que mais que você pode indicar? Em relação às plantas, assim, eu não tenho muita afinidade de indicar, sabe? Eu verifico, assim, a questão do que a pessoa tá, qual é a intenção da pessoa, né? Por exemplo, a gente falou, às vezes, para a parte veterinária, né? Então, por exemplo, se a pessoa quer para gato, tem algumas restrições, para cachorro, enfim, também, né? Porque tem plantas tóxicas. Então, em geral, eu falo que a pessoa pode cultivar em vaso, né? Então, que nem essas plantas que você falou, com certeza, né?
Para gato ali, a gente sabe que tem o catnip, né, que é uma plantinha que você pode cultivar também, é um arbusto, né, pode ter no vaso. De forma geral, ela vai deixar o gatinho bem ambientado, bem tranquilo, né? Mas essas plantas que você falou aí já são excelentes para o uso do dia a dia, né? Uhum. E que também não, claro, a pessoa não pode deixar acessível aos animais, porque senão eles podem se intoxicar conforme a quantidade ingerida, né? Algumas plantas que podem transmutar a energia, que a gente sabe aí, são a pimenta, né? Mas sempre deixa longe dos pets. Pimenteira, a espada de São Jorge, que é importante, a ruda, o alecrim, são plantas que você pode ter como forma de transmutação energética e tem pessoas que gostam de ter no hall da entrada de casa, porque, de forma geral, ela é tida como uma planta que de mal olhado, né, que o pessoal fala, é mal olhado. Então, porque ela realmente ela é indicada para esse tipo de coisa, para diluir energias pesadas, quebrar energias ruins, né? E transmutar também. Então, basicamente é isso. Dentro do Feng Shui, né, a gente coloca algumas plantas no ambiente, dependendo do ambiente, claro, porque ela faz esse papel de transmutação energética, bem importante também. A planta e as fontes de água, né? Fontes de água também são o papel da água, né? Para ela também diluir a energia. Porque quando a gente fala em Feng Shui, a gente está falando da medicina chinesa, né? Medicina chinesa, então você entra num outro contexto, porém também falando de energia. Falando da energia da casa. Então, quando nós falamos de energia dentro da medicina chinesa, a gente fala de uma energia chamada Qi, né? Que é a energia que conduz dentro do nosso corpo e faz o nosso corpo funcionar, nossos órgãos, e na nossa casa também. Então, o ideal é que esse Qi, que é a energia fundamental, que ele esteja circulante na casa, ele não pode estar estagnado, não pode estar parado num canto. Quando ele está parado num canto, ele está causando naquele canto algo tóxico, até patológico muitas vezes. Então, ele tem que circular. E ele vai circular através da água, da colocação do mobiliário, né, da casa, no ambiente, da circulação dessa energia com essas ferramentas que a gente usa, né? Então, as plantinhas, a água, alguns objetos específicos que vão ajudar para que essa energia não pare, para que essa energia circule e que as pessoas da casa fiquem bem, né? Então, é um outro contexto, porém, continuamos falando sobre o padrão energético, que está aí presente no nosso dia a dia, presente na vida, e uma coisa tem a ver com a outra, um assunto entra muito no outro, né? Não tem como você separar um do outro, na verdade. E as queixas que as pessoas sempre trazem para a gente são muito, muito parecidas em relação ao que elas sentem. Você vai tratando essa parte da casa. Muitas vezes, como eu já trabalhei com a parte de terapia, né, com o ser humano, né, com as pessoas, e trabalho com a veterinária também, a gente pede para que a pessoa use terapias para trabalhar a parte emocional dela, juntamente com essa parte física ali, do ambiente, da casa, do escritório, tudo, né? Porque aí você está fazendo um tratamento completo. Então, e claro que muitas vezes a pessoa não tem a condição financeira de fazer tudo junto, ela faz primeiro um, depois ela faz outro, e assim ela vai modificando a vida dela. E claro que compreender tudo isso também é muito importante, porque às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre isso, e ela cai no assunto, ela fica um pouco perdida, né? Então, se ela tem interesse, se ela vai atrás, começa a fazer cursos, começa a ver como funciona, ela vai se interessar cada vez mais e ela vai ver como isso muda. Então, quando você falou, né, sobre a ressonância, tem a ver com a nossa vibração, com nosso pensamento. Nosso pensamento, quando ele vibra numa frequência X, eu estou atraindo também aquela frequência X.
Quando eu vibro numa frequência Y, eu estou atraindo frequência Y. Então, se eu estou vibrando numa frequência sei lá, vou dar um exemplo assim, eu assisto filmes de terror, eu assisto filmes de suspense, filmes de assassinato, etc, etc, etc. O que eu estou vibrando para mim, né? Eu estou vibrando aquilo ali. Então, da mesma forma, eu vou acabar atraindo, porque ocorre essa ressonância, né? Você atrai aquilo que você está vibrando, aquilo que você está pensando. E se eu estou com o meu pensamento mais elevado, com uma vibração mais alta, pensando só coisas boas, só tudo aquilo que vai dar certo, que já está dando certo, eu estou atraindo para mim também. Então é um assunto muito, mas muito amplo, e começa por aí, né? Se a pessoa tem o interesse de ler sobre isso, estudar sobre isso, fazer curso sobre esse assunto, é extremamente assim válido para tudo na vida, sabe? Tudo, trabalho, relacionamento, a parte pessoal, o entendimento do que acontece com você, do que aconteceu com você no passado, como aquilo que você falou. Muitas coisas vêm para aprendizado da gente, claro, nem tudo são flores, com certeza. Mas o que eu preciso é compreender por que eu estou passando por aquilo, por que aquilo veio para mim, né? E aí, com a compreensão, eu começo a me modificar as minhas atitudes, enfim. Como eu falei, é muito amplo, muito vasto, mas muito interessante. Depois que você entra nesse assunto, é difícil de sair. A Raquel que eu digo, a Raquel começou esse processo por minha causa. Comecei a cutucar. Eu sempre muito curiosa. A Cris, que é do Simba contra a Felve, ali do comentário, a Cris também começou aí nesse processo, um pouco nos passinhos dela, né? Mas ela percebe assim, a diferença que faz. Né? Ela fez um cantinho ali na casa dela com plantas, assim, ela falou, é o cantinho doutora Lauren. Porque tudo que eu falei para colocar, ela colocou. Não, é ótimo. Eu acho que a gente tem que fazer assim, ó, um congresso para tutores iniciantes no processo de consciência. Isso, fazer uma semana só de congresso. Nossa, ia ser genial, né? Porque, assim, é um novo assunto, né? A expansão da consciência é um novo assunto. E quantas pessoas estão entrando nisso porque elas querem se entender, porque elas querem mudar a vida delas, mudar o padrão que muitas vezes vem né, dos antepassados, dos pais, dos avós, que sempre sofreram aquilo e ela não quer mais sofrer. Chega! Hoje em dia as pessoas querem acabar com isso, parar ali e começar um novo ciclo. Então, isso que é importante. Precisa compreender para daí você mudar, né? E eu vejo muitos tutores também, hoje em dia, optando pela medicina integrativa, porque eles veem a qualidade de vida que o animal vai ter, né? Enfim, porque melhora muita coisa. Os relatos são fantásticos, assim. Então, eu vejo todos os dias, né? Eu trabalho mais com acupuntura ali, mas você está trabalhando a parte energética do animal e às vezes você vai pedindo para o tutor para ele modificar algumas coisas e o tutor ele vai fazendo aos poucos, mesmo que aos poucos, ele vai vendo como aquilo muda. E daí ele fala assim, aí ele começa a entrar, aí ele começa a realmente querer entender mais, né? E daí ele vai atrás, e daí ele começa a te perguntar, e daí ele vai... Então ele vai se aprofundando porque ele vê o benefício realmente, né? Então não é parar de usar a medicina convencional, mas sim você integrar os dois e trazer qualidade de vida e longevidade para o animal, né? E muitas vezes o tutor vai acabar entrando também no uso de floral, no uso de fitoterápico, homeopatia, vai para acupuntura, vai para ozonoterapia, porque ele também quer, ele também precisa se tratar, né? Tem casa que eu atendo a família inteira, Carol. A família inteira. Mas é isso mesmo. A gente tem o curso, né? Os curso de floral, curso de Theta Healing, o curso de Reiki, são expandidos tanto para a veterinária quanto para o ser humano. Então, a gente tem essa possibilidade, né,
E isso é muito bom, porque você está entendendo o que acontece tanto com o tutor quanto com o animal. Muitas vezes a ressonância de tutor e animal é extremamente grande e você não tem como não falar, não tocar nesse assunto, né? Sim. Você precisa mostrar para o tutor que aquilo tem que ser mudado para que ele também, para que ele se beneficie e beneficie automaticamente o animal, né? Sim, exatamente. É o que eu mais falo aqui nas lives, é exatamente essa ressonância com o tutor, o que tem por trás, né? Às vezes tem missões, tem arquétipo do animal, né? Nas comunicações ali a gente tira muita coisa que a gente fica assim de cara, né? Que mais que eu ia falar para você? Ou se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande, que a gente já está finalizando a live. Pode ser curiosidade, alguma curiosidade que vocês tenham. Falando em curiosidade, tem algum lugar da casa que a gente não pode ter planta ou ter a fonte de água? Não ter planta ou ter a fonte? Um dos locais que não é recomendado, o Instagram acho que travou? Ou travou só para mim? Eu acho que travou, deu uma travadinha. Às vezes ele cai mesmo. Tá. Eu acho que quando a gente é da espiritualidade, a gente já sabe o que é essas travadas. Aqui caiu você. Veja se você consegue entrar de volta. No Instagram? Isso. Peraí. Deixa eu ver se eu não consigo te mandar aqui. Você pede para participar daí da live ali. Tá. Quando a gente trabalha com essa questão de trazer consciência, a gente já sabe o que é essas quebras. A gente já sabe. Isso aí, com certeza. Tá sempre presente. Peraí que tá abrindo aqui o Instagram. Calma aí, galera do Instagram. Já voltamos. Carol caiu, mas a gente já salva ela. Eu tô achando que caiu o meu sinal aqui, peraí. Acho que voltou. Vamos ver. Galera do Insta, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Do YouTube também, algum comentário? Oi, Amanda! Tá só eu aqui, mas é porque a Carol caiu, ela já volta. Tá voltando. Aí, aqui foi. Voltou? Voltou, mas você tá entrando ainda. Eu já acertei. Eu já acertei, agora é questão de Ele tá meio lento aqui. Peraí. Agora acho que vai. Aí, foi. Uhum. Então, você falou ali das plantas, né? Planta não é indicado ter no quarto, né? Sério? Quase ninguém tem, não. Não é indicado porque elas são seres vivos, né? E algumas pessoas dizem que acaba roubando energia do sono, acaba roubando energia de forma geral, então não é indicado. Eu não indico. Mas também é difícil, assim, a pessoa que quer ter uma planta no quarto, né? Por exemplo, pode ter na varanda, né? Na varanda, na sacada. E fonte de água, não tem, assim, nenhuma restrição, sabe? De você... No quarto também seria... Não há necessidade de você ter. Não é uma indicação de você ter no quarto. Tem outros ambientes que você pode ter, até porque a pessoa não vai ter uma fonte em cada ambiente, né? Então, você tem que ter em determinadas áreas, até porque, por exemplo, eu que trabalho com a radiestesia, eu vou através do pêndulo, né? Que é uma das ferramentas que a gente utiliza, eu vou com ele para perceber aonde que eu preciso colocar tal determinado objeto, né? Então, o pêndulo, eu até estou com eles aqui, algumas das ferramentas para mostrar, né? Então, esse aqui é um pêndulo. E ele, quando você faz o curso da radiestesia aqui no YouTube, dá para ver, né? Uhum. Esse aqui é um pêndulo de bolinha,
mas tem os mais pontiagudos, assim, tá? Uhum. Então, o pêndulo, quando você faz o curso, você precisa fazer uma calibração com você, né? O pêndulo, ele é individual, então não é indicado que você fique emprestando para outras pessoas, porque ele é teu, ele tem a tua energia. Se for de pedra, mais ainda. De madeira também. Esse é Isso, o comum. esse é o comum. Então, você, utilizando o pêndulo, você precisa fazer essa calibração. A pessoa tem que saber como manusear o pêndulo, porque se você manusear errado, ele vai te dar respostas erradas, né? E ele não te dá uma resposta, porque tem gente que fala assim, eu não acredito, porque o pêndulo não fala. Claro que ele não fala. Ele responde, né, ao teu inconsciente. Então, é o teu inconsciente que está, através da vibração, né, do que o teu inconsciente percebe quando você faz um questionamento para que você receba essa informação. Através da vibração, ele passa pelo teu sistema nervoso e ele vai passar para os teus braços, vai passar para a tua mão e a tua mão vai trazer essa informação. Então, por isso que tem pessoas que falam que não é. Agora, tem pessoas que não sabem conduzir o pêndulo e elas giram simplesmente o pêndulo e aonde ele parar, ele parou. Não é assim, né? Eu trabalho com pêndulo desde que eu era criança. Quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu acho que eu comecei a conhecer o pêndulo e foi onde eu fiz o meu primeiro curso de radiestesia. E de lá até hoje, né, eu sempre utilizei o pêndulo em momentos que eu preciso tomar decisões, que eu preciso saber de alguma informação. O pêndulo nos ajuda, inclusive, por exemplo, no tratamento de pets, né? Quando você precisa definir qual aroma você utiliza para aquele animal, muitas vezes qual floral é o melhor, porque você fica em dúvida qual floral vai ser o melhor, então você pode utilizar o pêndulo, né? E utiliza também quando você tem, por exemplo, tem animais que estão doentes e a pessoa não consegue trazer para você fazer o tratamento. Então, você pega o que a gente chama de testemunho, que é uma parte do pelo, né, do animal, e você utiliza esse testemunho para você ver qual o melhor floral, qual o melhor aroma, qual gráfico, até na parte da radiestesia, qual gráfico eu vou utilizar para colocar para aquele paciente. Então, isso não impede, quando ele não vem, não impede que eu não haja com o pêndulo, né? Então, isso é bem interessante, mas você tem que saber lidar e tem que ter respeito por esse pêndulo, você tem que limpar o pêndulo, você tem que colocar ele no sol, você tem que saber que ele absorve energia também do ambiente, enfim, é bem longo o assunto. Eu trouxe aqui também uma outra ferramenta que é utilizada na radiestesia, que é o aurímetro, ou também conhecido como aurameter, esse aqui. Então, ele tem uma molinha aqui e a gente segura ele aqui para medir a aura das pessoas, ou a aura de objetos, né? E também de animais. A pessoa também precisa conhecer, né? Claro, saber utilizar é fundamental. Eu trouxe esse aqui também, que é o Dual Hold, ele é chamado Dual Hold, né? Faz quase o mesmo papel da forquilha. A forquilha, antigamente, as pessoas utilizavam para encontrar veios de água no subsolo e cavar poço. Então, esse aqui eu utilizo quando eu quero, por exemplo, respostas sim e não. É quase como o pêndulo, mas ele é muito mais sensível do que o pêndulo, né? Então, ele gira assim e eu vou utilizando ele quando eu quero também sentir, além das respostas sim ou não, eu quero sentir energias que estão ali presentes no ambiente, no objeto, né? Então, esse também é utilizado. E daí eu trouxe aqui uns gráficos. Esse aqui é um exemplo de gráfico que a gente utiliza na radiestesia para que ele vá aqui. Joshua. Joshua. Joshua tem na mesa quântica que eu trabalho. Se é poderoso. Aliás, todos eles são muito poderosos, né? Esse aqui, deixa eu tirar o clipe aqui. Esse é o tetragramaton. Esse aqui é muito bom para você utilizar nas entradas das casas, na porta, nos comércios também, né? Proteção, né? Uma proteção muito grande.
Esse aqui é o Kate. Então, tem várias indicações. Cada gráfico tem muitas indicações. Alguns são específicos para uma coisa ou para outra, né? E a gente vai, conforme a necessidade, vai utilizando ali na planta. Tem gráficos também que a gente pode colocar na caminha do pet. Então, você coloca embaixo da caminha dele para você eliminar qualquer energia. Eu indico que a pessoa coloque, por exemplo, tem pessoas que não tiram o celular da cabeceira da cama, por determinadas razões, não quer tirar dali. Não quer tirar um outro aparelho qualquer, não quer tirar um abajur, você pode colocar um gráfico nele. No celular, em si, de forma geral, você pode ter, porque a energia que é transmitida pelo celular, ela é muito maléfica para a gente, né? Então, você ter o gráfico na parte de trás da capinha, né, entre o celular e a capinha, você já está modificando essa energia, quebrando para que ela não seja maléfica para você. Então, aí você vai fazendo várias indicações, né, para que as pessoas vão se conscientizando disso e utilizando esses gráficos. Quando eu faço daí as plantas, quando eu sempre mando junto já o gráfico para a pessoa. Eu falo, ó, coloca esse aqui, coloca esse ali. Então, aí a pessoa já recebe o gráfico recortado, ela só pega e cola. Bem completinho. Tem que ser. Você tem 5 minutinhos só para eu contar a minha experiência, como que foi? Claro, vamos lá. Perfeito. Só uma coisa antes que eu quero falar para o pessoal. Gente, radiestesia virou moda, como qualquer outra coisa, então aqui eu estou trazendo uma radiestesista que eu confio de muito tempo já, né? Eu tenho um pouquinho de preconceito com a radiestesia porque virou moda e muita gente faz de qualquer jeito. Eu mesmo não me considero radiestesista porque eu percebo que eu manipulo muitas coisas. Então, tem muita gente que manipula, às vezes nem percebe. Manipula. Muito então, fácil. tem que ir com gente de confiança mesmo. Aqui está a Carol, que é uma pessoa de confiança minha. E a minha experiência foi a seguinte. Eu estava sentindo muito cansaço. E cansaço, assim, gente. Eu vinha trabalhar, começava a sugar a minha energia. O meu escritório, ele fica em cima da nossa lavanderia. E nossa lavanderia tem um cheiro horrível. E é uma casa alugada. Então, a gente descobriu que tinha caixa de gordura que fedia, que estava cheia, entregaram ela podre pra gente. E aqui o esgoto é muito fedido. Então, quando chove, gente, a casa fica horrível, o fedor. E aí eu comecei a perceber que, putz, eu acho que a lavanderia tá puxando a minha energia, porque é justamente em cima da lavanderia o meu escritório. Aí o nosso quarto também, ele pega um pedaço ali da lavanderia, daí pega a cozinha conjugada, né? E ele também tem uma coisinha ou outra, assim, né, por conta do esgoto e tal. E aí o principal motivo foi esse, o cansaço que acabava consequentemente entrando no financeiro, porque daí eu não conseguia dar o que eu realmente tinha para dar nos meus atendimentos. E acabou entrando um pouco ali de questão de saúde também, porque minha imunidade ficou baixa, eu não sentia que o meu dormir descansava realmente o meu corpo. Então, esses foram os principais motivos que eu procurei a Carol para fazer esse tratamento aqui para casa. A gente brigava muito também, eu e o Lucas, né, meu namorado, a gente estava brigando direto e a gente normalmente não briga. Claro que teve outros motivos, né, aprendizados e tudo mais, que tudo isso, né, entra naquela questão que eu falei, quando acontecem essas coisas, não é só por mal, né? Mas tem ressonância ali. Por que a gente está brigando? Justamente quando a gente está nessa casa, nesse momento que eu não consigo dormir, tem alguma coisa a mais acontecendo. Tinha coisas a mais acontecendo e tinha coisas para nós aprendermos também. Então, tudo é muito orquestrado no universo. Então, isso fica como conselho meu para vocês. É tudo muito orquestrado, nada é por coincidência. E aí a Carol fez ali as coisinhas, as mágicas dela, com a radiestesia, com a acupuntura etérica. É etérica que fala? Na casa. A acupuntura da casa, né? Mas é etérica. Perfeito. E melhorou muito, gente. Eu não fiz ainda de colocar os gráficos, né? Mas melhorou horrores. Horrores, horrores, horrores. Vocês não fazem ideia. E aqui é tudo compartilhado, né? A gente mora em condomínio e as paredes são compartilhadas, e do lado eu sei que tem uma questão energética ali
com dores emocionais muito fortes. Aqui do outro lado não é tanto, mas aqui do outro lado é um pouquinho. E eu sabia que tinha relação com eles ali também. E aí depois, eu acho que foi depois que a gente fez o tratamento da casa, eu também, pegando ali questão espiritual, tinha uma senhora que estava aqui. E daí eu fiquei, gente, mas desde quando essa senhora está aqui? Porque a gente não sabe desde quando, né? Tem essas questões energéticas aqui em relação a memórias do ambiente. Porque, gente, olha o tanto de tempo que tem o planeta. Quanta coisa já não aconteceu aqui nessa área, em outras décadas, outras centenas de vidas atrás. Antes da construção, né, até. Exatamente. Vai que teve um dinossauro que morreu aqui, justamente aqui. Sim. Entendeu? São memórias. Então, entra essa questão que a gente estava falando ali, das memórias dos móveis, as memórias de tudo. A gente não sabe desde quando. Né? Ela falou ali da questão de ganhar um objeto. Às vezes não é nem a questão da pessoa estar te dando, mas o que foi antes daquilo. Né? A produção. Foi uma produção triste, uma produção, pô, tô produzindo só para ganhar dinheiro. Isso, né? Entra toda essa questão. Às vezes ali até, por exemplo, eu tô com um cristal na mão aqui. Pô, como que esse cristal foi retirado da Terra? Isso. Foi com abuso? Foi com escravidão? Isso. Né? Nossa, isso é um assunto tão delicado que quando você começa a entrar, não tem fim, assim. Né? Então, você falou uma coisa muito importante. Quando você tem objetos, até objetos novos, né? Você compra lá do fabricante, você mandou fazer móveis na marcenaria. Como é que estava o marceneiro naquele dia? O marceneiro, será que ele não tinha, né? Não estava com problema de saúde em casa? Será que ele não estava chateado, não tinha brigado, tinha discutido? E o TV, e o computador, e o teu celular. Sabe aquelas coisas assim, nossa, eu comprei um celular novo, mas o celular não vive estragando. O celular vive estragando. Por que será? Então, faz uma limpeza energética, né? Um carro, quando você compra um carro, o carro vive estragando, faz uma limpeza energética. Precisa fazer, e se você não fizer, por quê? Porque aquelas pessoas que construíram o carro, que manusearam as peças, também passaram energia para aquelas peças. E aí, quando você faz de uma forma consciente, primeiro, o agradecimento a essas pessoas que estavam ali, que né, trabalharam com aquele material, que construíram o carro, o reconhecimento de que elas realmente poderiam estar com problemas, mas que você, no Ho'oponopono a gente trabalha muito isso, né? O perdão, o entendimento da situação que aconteceu naquele momento. Então, o Ho'oponopono é uma outra terapia, né, que também pode ser utilizada no nosso dia a dia, e onde você traz essa compreensão para você entender o que acontece com aquilo, naquele objeto, naquela casa, né? Então, na casa mesmo você pode fazer, porque a tua casa tem uma alma alma entre aspas, né? Mas ela tem um mestre que responde por ela. E esse mestre, ele está, se você se conecta com ele, se você agradece, se você tem a sensação de gratidão, etc., de reconhecimento, tudo isso vai melhorar o teu ambiente. Então, como eu falei, assim, tem muito detalhe quando você pensa nisso e você começa a olhar com outros olhos tudo que acontece, tudo que você mexe, tudo que você tem na tua casa, com gratidão. A gratidão é a sensação, a sensação, o sentimento que tem uma das maiores vibrações e que vai fazer você emanar uma vibração alta e, consequentemente, atrair vibração alta, né? Sim. A gente nem chegou a falar de crença, porque pelo menos eu acredito que crenças também pegam. Porque, ó, a gente comprou um Ganesha que ele estava quebrado e eles fizeram a preço de custo pra gente. Só que ele não, são detalhes, assim, que estão quebradinhos. E a gente colocou ali em casa, agora antes da live eu falei, você só representa, você não é o quebrado. Eu estou vendo tudo que está por trás desse quebrado. Então, você vai ser muita contribuição para mim, porque já foi contribuição para a gente pagando o valor de custo, né? Que foi metade do valor. Então, já começou ali a abundância do Ganesha. Eu falei, viu? Era para você vir com a gente. E outra coisa, gente, essa questão de honrar e agradecer. Eu tenho uma geladeira que ela veio ali de familiares, e ela vivia estragando. Veio do meu pai, mas especificamente, vivia estragando com meu pai.
E Aham. por inúmeros, inúmeros motivos, principalmente queda de luz, ela é muito sensível a essa questão de luz. E quando ela chegou para mim, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer ela. Então, muito agradecimento, muita honra. E eu entro com a frequência arco-íris, eu tenho essa questão de questões espirituais mesmo, né? De acessar a consciência ali. E essa geladeira, ela já foi fabricada com muita ganância mesmo, sabe? Tipo, ai, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Desse jeito não tinha amor. Então essa sensação me vinha muito forte, tipo, eu não sou amada. E aí eu comecei a fazer a limpeza energética nela, a questão da frequência arco-íris, né? E sempre converso com ela. Ela é uma geladeira extremamente carente. Ela gosta que eu converse com ela, sempre lembre que ela é poderosa, que ela é forte, que ela é isso, que ela é aquilo. Toda vez que ela resolve destragar, eu vou lá e converso com ela. Daí eu falo, olha como você é grande, você cabe um monte de coisa dentro de você. E daí eu juro pra vocês, gente, eu acho que é pela minha sensibilidade, ela fica feliz. Eu juro que dá pra sentir que ela fica assim, tipo, nossa. Então, esse negócio é muito forte. Parece que não faz sentido, mas porque vocês ainda não estão nesse processo. Quando vocês entram nesses processos, né, nessas consciências que a gente está trazendo para vocês, vocês começam a perceber que, pô, faz sentido o que aquela louca lá falou naquela live, porque é muito perceptível, né? E a partir do momento que você começa esse caminho, não tem como voltar mais. Então, Não tudo tem. começa a se integrar, tudo começa a expandir e começa Uhum. o crescimento em tudo. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Carol, se tiver mais alguma coisa que você queira falar, e todo mundo que assistiu, se quiserem uma segunda parte para a gente falar sobre essa questão de crenças, e acho que seria até interessante trabalho, né, um ambiente de trabalho que pega ali no financeiro, que a gente adora falar de financeiro. A gente gosta de crescer no financeiro. Eu vou colocar o vídeo, então, no YouTube, as gravações e no Instagram, e daí vocês comentem lá que vocês querem uma parte 2. Isso ajuda a entrega do vídeo para outros seres, né, acessarem essas informações e ser contribuição a eles também. E vocês compartilharem também. Se vocês sabem de alguém que vai receber contribuição com essa live, compartilhem. E vai ser a contribuição para a gente também esse engajamento, porque vai estar entregando, vai estar levando a mais seres, vai ter expandindo para todo mundo. Não é só para gente, não é só porque é o serviço da Carol, é o meu serviço também. Não, não é isso. É porque essas informações têm que chegar a cada vez mais pessoas, mais animais, mais plantas, mais casas. Tá o todo, né? Eu acho que Exatamente. para fechar, né, em relação a gente nem focou muito na parte dos animais ali, da doença, né? Mas as doenças que os animais apresentam estão refletindo o ambiente em si, né? Então, o animal, ele absorve muito, de forma geral, o cachorro absorve mais e o gato transmuta, né? O gato, ele tem uma energia prana, que a gente chama, que é uma energia ao redor dele que é extremamente grande, extremamente vasta. Então, a missão do gato, né, com a gente é transmutar as energias que estão no nosso ambiente. Então, o gato, ele muda muito de lugar, ele vai para lá, ele vai para cá, porque ele está realmente, ele identifica aquilo, ele precisa dividir esse prana, ele precisa dividir, porque para ele é muito intenso. Então, quando ele vê um local que tem uma energia pesada, ele vai para esse local e ele divide esse prana. O que acontece é que muitas vezes, né, energias muito pesadas, tutores que têm doenças também, que são doenças mais graves, o gato não dá conta, né, de transmutar, e claro que ele acaba se tornando também um animal doente. Mas assim, com a parte de tudo isso que a gente está falando, é possível auxiliar os animais também e modificar essas possíveis doenças que muitas vezes, a médio e longo prazo, né, você submetido a um mesmo ambiente tóxico ali, que está com essas energias ali paradas, a médio e longo prazo ele vai trazer doenças crônicas e muitas vezes o próprio câncer, né? O câncer, ele é, de forma geral, a mutação da tua célula. Então, o que acontece? Só para finalizar, tá? Eu já vou finalizar. Eu já tive casos onde as pessoas vêm com o relato seguinte:
Eu tenho muitos animais na minha casa que já morreram de câncer. E aquela pessoa ainda pega outros animais e eles continuam morrendo de câncer. Então, a partir do terceiro, do quarto animal, ela, né, pega e fala assim, ó, tem alguma coisa errada e eu preciso resolver isso. Eu não entendo por que todos eles estão morrendo da mesma doença. E aí é nesse momento que a gente entra para entender o que está acontecendo. É no ambiente? É do tutor? Né? Da onde que está vindo? Vem de fora, porque você precisa limpar essas energias que você traz de fora. Muitas vezes vem o tutor se contamina lá fora no trabalho e traz para dentro de casa, então ele tem que limpar antes de entrar em casa, né? Fora isso, tem as crenças, que nem você falou. Então, é um monte de coisas que você precisa pensar que pode estar influenciando nisso, né? Então, essa parte do animal, ele tá com a gente para tudo. Então, inclusive nas doenças, né? Eles são muito ali, tá com a gente, não importa para quê. É que para a gente falar especificamente de animais, a gente tem que dar essa volta, porque Sim. É tudo integrado, gente. Não tem como a gente separar, infelizmente. A gente pode fazer a parte 2 e tentar focar um pouco mais nessa parte. Pode. Mas comente. E daí entra bastante na veterinária mesmo, né? Sim, então, sim. Voltado para a veterinária. Então, é uma outra live. Porque, por exemplo, a gente não pode pegar, porque o gato, ele transmuta, não é? A gente não pode terceirizar isso para ele, né? E os animais, não sei se a Carol tem essa consciência, mas os animais também têm o arquétipo de herói salvador. Então, às vezes, o gato tá ali compartilhando, porque ele não tem essa questão de, pô, eu também mereço ter saúde, por mim, né? Ou que eu tendo saúde vou ser mais contribuição ao meu tutor do que eu agradecendo por ele. E é isso que eu trago para as comunicações, né? Tipo, essa mudança de consciência dos animais. Mas aí a gente fala disso em outro momento. Então, gratidão, Carol. Se tiver mais alguma coisa para você falar. Não, era isso mesmo. Acho que a gente abrangeu todos os assuntos ali mais importantes. E eu agradeço quem assistiu, ficou até o final da live. Quem quiser, né, falar comigo, enfim, sobre esses assuntos, pode entrar, ou pode me enviar mensagem, pode me seguir no Instagram. Tem um Instagram que é o doutora Anima Vet, que é o meu Instagram da veterinária, e tem o Arquiteta Holística Benzens. Eu acho que eu vou escrever aqui no chat. Eu acho que no YouTube eu já coloquei na legenda quais que são, mas se eu não coloquei, depois eu coloco. Tá. Na hora de publicar o vídeo aqui, que ele vai renderizar. Mas aqui no Instagram você pode colocar no comentário o teu... Então, deixa eu colocar aqui. Enquanto a Carol vai escrevendo, eu vou agradecendo. Obrigada, gente, por terem vindo. Obrigada às pessoas novas. Espero que eu seja contribuição a vocês também. Eu não estou focando mais no Instagram, eu estou focando agora no YouTube, tá? Por conta da entrega ser um pouco mais fiel, né? Ela não é pela sorte, com todo respeito, Instagram. Mas as lives eu vou continuar fazendo aqui no Instagram, eu vou continuar fazendo no YouTube também, porque eu tenho que trazer o pessoal do Instagram para o YouTube. E, querendo ou não, o Instagram ainda é um grande auxílio para mim. Então, eu pretendo no YouTube colocar toda semana pelo menos 1 ou 2 vídeos ali para trazer um pouco de consciência pelas minhas percepções, meus pontos de vista. Nessa viagem que eu tive, veio muita coisa para falar para vocês, então vai vir mais vídeo para vocês. Hoje, que é segunda-feira, se eu não me engano, eu publiquei um vídeo também, porque eu deixo tudo agendado, né? Então, saiu um vídeo novo ali sobre a questão das terapias integrativas, né? Porque muita gente acha que é gasto, não tem retorno, mas eu expliquei que tem umas coisas ali por trás, né? Então, é isso, gente. Aproveitando para me divulgar para vocês que são novos, que não me conhecem. Também vou fazer um vídeo falando ali como que eu trabalho, por que eu trabalho dessa forma hoje. Que é isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui até o final, engajando com a gente, né? Participando. Se tiverem, né, dúvidas ou quiserem mais informações, a Carol deixou ali no Instagram a questão do onde encontrar ela. E podem mandar mensagem aí no Instagram dela. E no YouTube eu vou deixar na legenda, tá bom? Então, muito obrigada. Agradeço também. Obrigada. Carol. O
convite. Muito obrigada, né? Foi. Até a próxima. Acabou passando um pouquinho ali do teu tempo e peço desculpas por isso. Mas foi muita Sim, contribuição. Foi ótimo. Eu adorei também. Obrigada a todos. E até a próxima. Boa noite. Até. E comentem se vocês querem a parte 2, tá bom? Isso. Então é isso. Vou finalizar aqui no Instagram. Tchau. E aqui no YouTube.